Hoje eu vou ensinar vocês a como utilizar o print. Mas antes dê seu like, se inscreva no canal e vem comigo! E bom, gente, para você utilizar o print, ele é bem simples, tá? No caso, eu vou colocar um print aqui, tá? A princípio. E eu vou colocar aqui, bom dia. E se eu executar aqui, ele vai dar a mensagem de bom dia. Bem simples, né? Utilizando o print. Mas no caso, por exemplo, se eu quisesse colocar meu nome, por exemplo, bom dia Cosmo, no caso eu poderia simplesmente pegar e escrever Cosmo e executar aqui, ele vai escrever bom dia Cosmo. Mas no caso é o nome de outra pessoa, aí cada computador é uma pessoa, como é que eu faria? Não teria como sempre estar entrando no código e alterando o nome. Por isso que existe uma coisa chamada variáveis. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou colocar a palavra nome aqui, tá? E eu vou colocar um input. E caso você não sabe o que é um input, tá? Eu já fiz vídeo dele, tá? Explicando um pouco sobre ele. Basicamente ele é o que pega os dados, tá? Eu posso escrever aqui, bom dia, qual o seu nome? E aqui, em vez de colocar, né? Eu posso colocar a palavra nome. Agora se eu executar aqui, eu colocar a palavra nome, Cosmo, e deu a palavra nome. Por quê? Porque ele está dentro da string. Então, no caso, para eu resolver esse problema, eu tenho que botar uma vírgula aqui fora, pegar esse nome e botar aqui fora. Nome, nome. Então, se eu executar aqui agora, colocar o que? Palavra Cosmo de novo. E como vocês podem ver, bom dia Cosmo. Então, essa é a maneira, tá? De ser utilizado. Agora digamos o seguinte, eu quero colocar um nome e a idade dele, por exemplo. Então eu posso fazer o seguinte, eu vou colocar a idade aqui e eu vou colocar o nome input e eu vou colocar qual a sua idade. Coloquei aqui, vou botar mais uma vírgula, tá? Sempre lembrando, você botou uma string, você coloca os parênteses, tá? Coloca as vírgulas, um nome e para continuar, coloca as aspas novamente e pergunta: sua idade no caso, já sei que eu não vou colocar aqui dentro, tá? O nome e idade, então eu vou colocar vírgula, idade. Se eu executar aqui, colocar bom dia, qual é o seu nome? Cosmo. Nome assim. Qual é a sua idade? 16. Então pode, bom dia, qual a sua idade? 16. Essa é a única maneira de ser utilizado? Não, existem outras maneiras também, tá? Vou mostrar aqui, tá? Só um detalhe, tá? Se vocês quiserem explicar mais, vocês podem explicar mais, escrever, tá? Escrever mais coisas aqui, tá? Mas como esse não é o foco, então basicamente é isso, tá? Se vocês quiserem também, tá? Se você quiser colocar nome aqui e nome aqui atrás, vocês podem também, tá? Não tem problema nenhum. Pode colocar duas vezes a palavra nome. Por exemplo, botei nome aqui e coloquei nome. Pronto. Vou executar aqui, botar Cosmo. Eita, é porque deu erro aqui, tá? Escrever aqui em cima. Escrever aqui embaixo, Cosmo, idade 16. Então vocês podem ver Cosmo, Cosmo, tá? Vocês podem utilizar a variável várias vezes dentro do programa, tá? Não é somente uma vez, não. Tá? Botei a idade de volta. E o que eu vou fazer é o seguinte. Não existe somente essa maneira, tá? Existe uma outra maneira de ser utilizado, que é o print novamente. Só que a gente vai utilizar de uma maneira um pouco diferente. Eu vou escrever aqui o bom dia. E em vez de colocar a palavra nome, vou fazer o seguinte. Eu vou utilizar chaves, tá? Aqui vou falar a idade. Sua idade eu vou colocar mais uma vez chaves. Somente isso? Não. Você vai colocar o ponto, format, e aqui você vai colocar os parênteses, tá? E aqui você vai fazer o seguinte. Vocês podem ver, a primeira casa é o que? Eu tenho que colocar a palavra nome. E o segundo, a idade. Então eu vou colocar o seguinte. Nome, vírgula, idade. Se eu executar aqui novamente e colocar a palavra Cosmo, idade 16, como vocês podem ver, ele ficou a mesma coisa, tá, gente? É a mesma coisa.
tá? O que mudou? A forma de escrita. Agora, existe um detalhe muito bacana que eu vou mostrar a vocês. Sempre lembre o seguinte, toda variável, tá? Ou um vetor, ele começa com 0, tá? Tudo, basicamente tudo começa com 0. Então, se eu quiser colocar aqui, por exemplo, esse aqui é o nome, então ele vai se considerar como 0, tá? E a idade como 1. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 1 e aqui 0, vou executar aqui novamente, vocês podem ver aqui, ó, Cosmo 16. Gente, ele modificou. Ele colocou um nome, esse nome foi idade, e em vez de ser idade, vai ser nome. Então, o que significa? Eu posso alterar, tá? Como eu quiser, só utilizando os números. Se eu quiser colocar 2, 1 aqui, e eu posso também, tá? Eu vou clicar aqui, ó, colocar nome, Cosmo, idade 16. Como vocês podem ver, só botou 16, tá? Sempre lembrando que aqui começa com 0, tá? Se eu botar aqui 2 zeros aqui, ele vai executar também, tá? Aqui, ó, Cosmo, idade 16. Pronto. Como vocês podem ver, ó, Cosmo agora. Tá? Eu vou apagar aqui, tá? Caso vocês queiram deixar na forma sequencial, não tem problema nenhum. Vai ficar no modo vazio, tá? Se eu criasse uma terceira, aí você queria colocar uma caixa, tá? E a variável que vocês quiserem colocar. Agora, por exemplo, se quisesse colocar, tinha que colocar 2 vezes a palavra nome. Vocês não precisam colocar 2 vezes, tá? Vocês só precisam colocar como eu fiz. Coloquei o 0 e depois coloquei um outro 0 aqui. Eu vou até dar um exemplo aqui para vocês, só para vocês terem uma noção, tá? Para não ter nenhum tipo de dúvida, tá? Se, por exemplo, eu vou colocar uma variável aqui, tá? N1, só por botar, tá? E eu vou colocar 199. E eu vou colocar aqui, vírgula, 199, não, perdão, né? N1, é claro. Colocar aqui o número para vocês identificarem, tá? E eu colocar chaves aqui. Vou executar. Qual é o seu nome? Código. Idade 16. Como vocês podem ver aqui, ó, bom dia, Código, 16 anos, número 199. No caso foi o que eu coloquei aqui. Agora, digamos aqui, eu quero colocar a idade. Eu quero colocar o nome, a idade e o nome. Então, no caso, eu vou fazer o seguinte. Como o N ele é considerado como 0, vou colocar 0, 0. E aqui, vou colocar 1. Se eu executar aqui, vocês podem ver, ó, Cosmo 16. Então, ele já substituiu o N1, tá? Porque eu forcei a ele colocar um nome, que no caso aqui foi o que eu quis, tá? Eu vou apagar aqui, só para questão didática mesmo, e vocês entenderem o sentido da coisa, tá? Aí vocês podem me perguntar, só existe essas duas maneiras? Não, existe uma terceira maneira, que é o print, tá? Novamente, só que a gente vai usar de uma maneira diferente novamente, tá? Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. Antes da gente começar a usar as aspas, a gente coloca uma letra F. E aí sim a gente coloca as aspas, tá? Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou colocar essa mesma frase, tá? Aqui. Vou colocar bom dia. E aqui eu vou colocar chaves. Agora, só que eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar a palavra nome. Aí, quando executar, eu vou colocar palavra nome. Sua idade pronto. Vou abrir as chaves aqui, colocar a idade e ele vai colocar também a idade. Então, se eu executar aqui, colocar a palavra Cosmo, idade 16. Vocês podem ver, os três deram o mesmo resultado. Os três. A diferença, o que? Basicamente nada. Eu não vi nada de diferença aqui, tá bom? Então, basicamente é isso. Vocês podem utilizar tanto essa primeira, como a segunda, como a terceira, tá? O que eu recomendo, utilizar a terceira, tá? Que é a forma mais recente do Python, tá? E é o que as pessoas mais utilizam. Mas isso não impede você utilizar a primeira
ou utilizar a segunda, pode utilizar normalmente. Recomendo vocês no momento utilizarem os três, tá? Para vocês irem treinando, se adaptando, tá? Para vocês irem fortalecendo o código, tá bom? Então, gente, basicamente é isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Caso de dúvida, deixa aqui nos comentários. Se quiser que eu grave um outro vídeo, eu gravo também. Então é isso, valeu, falou e até mais.